2 anos, quase 3, numa das primeiras vezes em que gravei aqui no Instagram, foi para falar de uma série dinamarquesa de humor ácido chamado Reino. O hospital se chama O Reino e o fundador do hospital, ele assassina a própria filha. E aí o espírito da menina fica assombrando, que representava também, de certa forma, o início de um dos capítulos mais controversos da história do cinema europeu, o Dogma 95, concebido pelo Lars von Trier, um dos cineastas, eu diria, mais detestados do mundo. Something is rotten in the state of Denmark. E que justamente por ser polêmico, eu amo. Por isso, esse vídeo é para falar do Dogma 95, 26 anos depois. A primeira vez em que eu ouvi falar mais profundamente no Dogma 95 foi há muitos anos, durante um curso sobre a TV e o cinema escandinavos que fiz online na Universidade de Copenhague. Eu abominava o Lars von Trier naquela época. Anticristo havia sido uma das minhas experiências cinematográficas mais nojentas até então. Alguém gosta desse filme? Eu também possuía verdadeira aversão pela maneira como ele se comportava em festivais pelo mundo, pois foi numa conferência em Paris, no dia 13 de março de 1995, que o Trier, junto do Thomas Vinterberg, que os dois anunciaram os votos de castidade, um conjunto de regras que um cineasta deveria seguir se quisesse receber o selo do movimento. O que eles buscavam com essas regras era retirar as grandes firulas dos filmes de estúdio e dar o poder ao diretor. A conferência em Paris tinha o intuito de discutir o futuro do cinema. Muita gente se pergunta se essa intenção de purificar era legítima ou marketing. O Lars von Trier já era conhecido, tinha 39 anos, mas sempre foi polêmico. O Thomas Vinterberg era bem mais jovem, tinha 25 para 26 anos, bem no início da carreira, mas visto como uma promessa. Eles escreveram esse manifesto 45 minutos antes de apresentá-lo e se inspiraram no ensaio do Truffaut, uma certa tendência no cinema francês, publicado em 54 numa revista. Por rebuscar as origens do cinema, esse manifesto remete a diretores clássicos, como algumas das ideias do próprio Tarkovsky, escritas no livro Esculpir o Tempo e sobre o qual eu já falei aqui no Instagram. Mas apesar da conferência em Paris, a ideia já estava na cabeça do Trier há anos. Segundo o sócio dele na produtora Zentropa, em 1992 o Trier já falava das ideias sobre o dogma e até pensava em escrever um livro com o manifesto. Na própria série O Reino, de 1994, já é possível perceber alguns elementos que fariam parte do dogma, como câmeras trêmulas nas mãos, com iluminações granuladas, que o Trier também optou para perder menos tempo na pré-produção, preparando a iluminação do set, e também porque diminuía os gastos. Estamos falando de um movimento que atingiu sobretudo o cinema independente. Em O Reino, ele também desrespeitava a regra dos 180 graus, em que os personagens em cena eles deveriam ser colocados numa linha, formando 180 graus e nenhum deveria ultrapassar um dos lados dessa linha. Assim, um personagem que estivesse à direita de outro personagem ficaria sempre à direita, não importando onde a câmera estivesse nos limites, dessa linha. Isso ajuda a situar o espectador em relação aos elementos em cena. Efter mit synspunkt ser det ud som om vi endelig har fået en effektiv ledelse, som er i stand til at sætte overlægevældet til vægs. Muitos estudiosos do movimento dizem que, na verdade, o manifesto trazia algumas constâncias que o Trier apresentava na obra dele ao longo dos anos, que eram preferências pessoais dele mesmo. Foi então que o Trier ligou para o Vinterberg, que ainda não tinha feito nenhum longa-metragem, mas havia feito curtas promissores, e falou do manifesto. Quando os dois formularam as regras colocadas no papel 45 minutos antes da convenção, havia uma preocupação muito grande com a verdade, mas ironicamente as regras valiam apenas para filmes de ficção. Regras para documentários até foram lançadas em 2001, num chamado Documentary, mas não obtiveram a mesma adesão por parte dos cineastas. O Dogma 95, apesar de estar ligado aos filmes de arte, ia contra o cinema de autor, pregava que os filmes vestissem, na verdade, um uniforme. Então, vamos às regras. As filmagens devem ser feitas no local. Não podem ser usados acessórios ou cenografia. Se a trama requer um acessório particular, deve-se escolher um ambiente externo onde ele se encontre.
O som não deve jamais ser produzido separadamente da imagem ou vice-versa. A música não poderá ser utilizada a menos que ressoe no local onde se filma a cena. A câmera deve ser usada na mão. São consentidos todos os movimentos ou a imobilidade devidos ao movimento do corpo. O filme não deve ser feito onde a câmera está colocada. São as tomadas que devem desenvolver-se onde o filme tem lugar. O filme deve ser em cores. Não se aceita nenhuma iluminação especial. Se há muita luz ou pouca, a cena deve ser cortada, ou então pode-se colocar uma única lâmpada sobre a câmera. São vedados os truques fotográficos e filtros. O filme não deve conter nenhuma ação superficial, como homicídios, armas, etc. São vetados os deslocamentos temporais ou geográficos. O filme ocorre aqui e agora. São inaceitáveis os filmes de gênero. O filme final deve ser transferido para a cópia em 35 mm, padrão, com formato de tela 4x3. Originalmente, o regulamento exigia que o filme deveria ser filmado em 35 mm, mas a regra foi abrandada para permitir a realização de produções de baixo orçamento. O nome do diretor não deve constar nos créditos. Além disso, eu juro, como diretor, me abster de gostos pessoais. Não sou mais um artista. Juro me abster de criar uma obra, já que considero o instante mais importante do que o todo. Meu objetivo supremo é obrigar a verdade a sair de meus personagens e locações. Juro fazer isso de todas as formas possíveis e a custo de quaisquer considerações estéticas ou relativas ao bom gosto. Assim, faço meu voto de castidade. Algumas são interessantes, outras uma frescura. De uniforme vestido, o filme receberia um selo do Dogma depois de passar pela aprovação do Conselho. Esse selo aparecia antes do filme começar e indicava o número de filme do Dogma que ele consistia. Interessante falar do contexto em que o Dogma se insere. A Dinamarca, bem como os outros países escandinavos, são países capitalistas, mas é comum ver os moradores de lá se autodenominarem socialistas. É um capitalismo liberal com forte assistencialismo do Estado e que é o melhor modelo em prática hoje, na minha opinião, sem me alongar a valores políticos. A arte não seria diferente. O cinema escandinavo é fortemente financiado pelo governo. Lá nas décadas de 60 e 70 surgiram os institutos de cinema, que buscavam financiar, distribuir e até fazer protecionismo sobre os filmes escandinavos, dando uma freada nas produções vindas de fora. Os filmes escandinavos haviam tido algum sucesso no cinema mudo, mas tinham dificuldade de se estabelecer nesse período. E o governo começou a financiar, investir na formação de cineastas, distribuir. Isso na década de 60 e 70 na Escandinávia, na Dinamarca em 72, algo que a Embrafilme tentou fazer no Brasil a partir de 69, só que de uma forma desordenada, num país muito maior, privilegiando uma região muito pequena, até ser extinta em 1990. Depois, foi só em 2001 que a Ancine chegou e vinha tentando fazer isso até os últimos anos. O resultado disso, voltando para a Escandinávia 50, 60 anos depois, é um cinema atual da maior qualidade, ainda sustentado pelo governo, porque o governo de lá e da Europa como um todo entendeu que o subsídio do governo é fundamental para se fazer um cinema de qualidade, além da indústria comercial, mas que é sim consumido pelos escandinavos. E esses institutos de cinema, que existem até hoje, foram fundamentais para firmar o cinema moderno dinamarquês. Ironicamente, eles não tiveram um papel decisivo para o Dogma, um dos capítulos mais célebres do cinema moderno dinamarquês. Primeiro, por causa da burocracia, e o Dogma era um movimento antiburocrático. Segundo, que em 95 o Instituto passava por uma reformulação. Quem estava à frente era a ministra da Cultura da época, mas era uma coisa temporária, de transição mesmo. A ministra da Cultura chegou a prometer um fundo de 15 milhões de krones, a moeda dinamarquesa, aos filmes do Dogma, mas voltou atrás porque ela não podia
poderia apoiar projetos específicos, eles tinham que passar pelo crivo do Conselho do Instituto de Cinema. A alternativa foi criar fundos que não eram específicos para o Dogma, mas para o cinema independente como um todo, nos quais o Dogma poderia se inscrever. Vale lembrar que durante o tempo em que o Dogma existiu, houve um aumento de 70% no financiamento governamental a filmes independentes. Mas isso enfureceu o Lars von Trier. Ele dizia que o dinheiro do fundo era o dinheiro que havia sido prometido ao Dogma. Depois, em 97, outro diretor assumiu o instituto e levou o cinema dinamarquês a patamares ainda maiores, mas que iam de encontro com o cinema mais comercial e menos com o cinema de arte. E as chances de haver um fundo para o Dogma foram minadas. Mas, ainda em 97, a TV pública da Dinamarca, a DR, ganhou um novo braço, a DR2, um canal de filmes de arte, e achou que os filmes do Dogma caberiam ali. Foi aí que a TV pública passou a produzir esses filmes, pela primeira vez sem a participação dos institutos de cinema. Festa em Família e Os Idiotas, os dois primeiros filmes com o selo do Dogma, começaram a ser filmados logo em seguida a essa parceria ser firmada. O primeiro filme do Dogma foi Festa de Família, de 1998, do Vinterberg. Fez um sucesso enorme, foi para Cannes, ganhou o prêmio do júri em Cannes, e isso fez com que o movimento, visto com olhares duvidosos no primeiro momento, virasse a meta de muita gente. Recentemente, divulgando o último trabalho dele, Another Round, o Vinterberg fez uma comparação muito ilustrativa. Ele disse que quando eles criaram o Dogma, a intenção era despir os filmes de toda a parafernália dos filmes de estúdio. E de repente, depois do sucesso de Festa de Família, o Dogma 95 ficou na moda. Se quisesse ir a festivais, aos tapetes vermelhos, um diretor faria um filme do Dogma. Nas palavras do Vinterberg, de desnudo virou uma espécie de traje de gala. O segundo filme do Dogma foi Os Idiotas, do Lars von Trier, que também percorreu festivais, mas sem o êxito do primeiro, do Vinterberg. No início, o Dogma era formado pelos dois. Um pouco depois, outros dois diretores dinamarqueses, o Christian Lerink e o Sean Croy Jacobsen, eles se uniram aos cineastas e formaram o coletivo Dogma 95. O Dogma não ficou limitado à Escandinávia, mas os filmes dinamarqueses são os mais reconhecidos do movimento. Isso porque na Escandinávia, os próprios Vinterberg e Lars von Trier convidavam diretores a participarem, como foi o caso do lendário Bergman, que declinou. Fora da Escandinávia, apesar deles terem convidado o Spielberg a fazer, que também não quis, eles tinham um controle menor. No entanto, durante os anos em que existiu, dezenas de filmes oriundos de outros lugares foram feitos. O primeiro foi o francês Lovers, do Jean-Marc Barr. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Harmony Korine, que já fez filmes como Kids e Spring Breakers e é considerado o único diretor já famoso a fazer um filme do Dogma, filmou Julian Donkey Boy seguindo as regras do movimento. As mulheres tiveram um êxito especial nesse movimento. Muito se deve ao fato dele ser majoritariamente independente. Exemplos são Lone Scherfig, Italian for Beginners, Susan Bier, Open Hearts, Natasha Arty, Old New Bored and Blue e Annette K. Olicin, In Your Hands. O último filme do Dogma 95 oficialmente foi o italiano Così e Casso, dirigido pelo Cristiano Seriello, em 2004. Foi o 35º filme do Dogma. Aliás, quem quiser ver a lista completa de filmes reconhecidos pelo movimento, é só acessar dogme95.dk. Depois, os diretores começaram a se afastar e tentar outras coisas. O filme digital, o avanço tecnológico, contribuiu para o declínio, já que filmar com a câmera de 35mm não era uma realidade para o cinema independente, onde o Dogma residia. Os próprios criadores perderam o interesse pelo movimento.
O Thomas Vinterberg mesmo disse que quando o Dogma virou modinha, depois de Festa de Família, perdeu o sentido. Em 2010, o Vinterberg fez Submarino, também excelente metafórico no sentido de que ninguém sai inteiro da vida, mas já fora das regras do Dogma. Mesmo durante o movimento, Vinterberg confessou ter quebrado uma regra no Festa de Família, quando ele cobriu uma janela e manipulou a iluminação natural do set, portanto. O Lars von Trier também admitiu que colocou música de fundo numa das cenas de Os Idiotas. Se nem eles seguiam as regras, quem seguiria? Muitos questionam se as regras do Dogma eram drásticas, se limitavam. Critica-se muito o manifesto, mas pessoalmente eu acredito que quanto menos ferramentas se tem, mais se tem que usar a criatividade. Alguns filmes interessantíssimos foram feitos nessa época. A verdade é que o Dogma inspira. Até hoje, cineastas fazem menções ao Dogma e, embora não façam filmes seguindo as regras do movimento, se inspiram por elas. Aqui no Brasil, por exemplo, em 2000, durante o Festival Internacional de Curtas de São Paulo, o cineasta Jefferson D. lançou um manifesto chamado Dogma Feijoada, que era uma referência ao Dogma 95, mas buscava exaltar o cinema negro. Bom, ao longo do vídeo eu citei alguns diretores e filmes, mas eu queria falar especificamente de 3 filmes, para quem nunca viu um filme do Dogma e quer experimentar. Prometo que eu não vou me alongar, porque eu já falei bastante. Primeiro filme do Dogma, é claro, Festa de Família, do Thomas Vinterberg, que é um filme interessantíssimo de diversas formas. Uma marca do cinema dele é justamente tocar em assuntos delicados moralmente para a sociedade. Aqui, uma família se reúne para participar da festa de 60 anos de aniversário do pai. Só que houve um suicídio e segredos obscuros começam a ser revelados durante um jantar. E aí, diálogos ácidos, duros, são proferidos à mesa, no estilo de filmes como Deus da Carnificina. Eu sempre digo, tem um fetiche por filmes que se passam à mesa, em que a ação é toda voltada para o diálogo, para a força de interpretação dos atores. Mas isso não faz com que a direção do Vinterberg passe despercebida. O filme começa nesse tom de celebração, de sets bem iluminados. Até que, ao chegar a noite de celebração, os segredos vão sendo revelados e os sets vão ficando cada vez mais uma penumbra. Até os personagens virarem apenas vultos ao final. Ali, o pai é acusado de molestar os filhos. E a situação não é simplificada, não tem essa de ele é o abusador, então ele é o vilão. Não, antes dele ser o abusador, ele é o pai daquelas pessoas, uma figura sagrada. E a abordagem do Vinterberg, que também é o roteirista, não simplifica essa discussão. Depois de Festa de Família, o Vinterberg só foi ter um filme igualmente aclamado em 2012 com A Caça, que é considerado uma antítese de Festa de Família. Festa de Família fala de um abusador que ficou ileso por anos. Em A Caça, um homem inocente foi acusado de estupro. Lukas! Hej! Kigger du lige ind et øjeblik? Måske det bedste, at du tager fri et par dage, ikke? Så kan vi få det her på plads sådan stille og roligt. Interpretado pelo Mads Mikkelsen, que levou o prêmio de melhor ator em Cannes por esse filme. Na verdade, não era esperado, nem a esposa dele esperava que ele ganhasse, ela preferiu ficar na Dinamarca cuidando dos filhos, ao invés de acompanhá-lo em Cannes, e ele ganhou. Então são 2 obras-primas, uma dentro do Dogma, outra fora, mas fazendo referência. Depois, obviamente, tem que vir o filme do Trier, Os Idiotas, também de 98. Um dos protagonistas desse filme é o Nikolai Likos, e oportunamente eu vou falar desse ator mais pra frente. Os Idiotas é um filme que faz uma crítica social muito forte. Um grupo de jovens intelectuais, descritos assim, eles entram em lugares cheios de gente e agem como se tivessem alguma deficiência intelectual. E a sociedade, treinada a agir conforme o status quo, fica constrangida com isso, nesse mundo de aparências, de comportamentos artificiais, programados. Eu me senti muito incomodada vendo esse filme. Ele tem cenas de sexo explícito, 2 constantes na filmografia do Trier.
Eu tinha uma repulsa muito grande por ele. Atualmente eu até consigo entender um pouco dessa genialidade excêntrica dele, né? Coloquemos assim. Como crítica social, eu acho o filme bastante pertinente, mas tem algumas coisas, a meu ver, que são gratuitas, feitas para chocar, para impactar, que talvez, se não fossem assim, não provocassem o mesmo efeito. Não sei, não tenho uma opinião formada. Por fim, eu falei que as mulheres conseguiram êxito dentro do movimento e por isso eu tinha que citar pelo menos uma delas, né? A Suzanne Bier fez Corações Livres em 2002. É um filme também com o Mads Mikkelsen. Eu sei que ele é adorado pelos brasileiros. E ele é comparado ao Ricardo Darín, que muita gente diz que é difícil ver um filme argentino famoso e ele não ser estrelado pelo Darín. No entanto, Corações Livres tem outro ator, o Nicolai Likos, e é justamente com ele que eu tenho essa sensação de não conseguir fugir dos filmes dele. O primeiro filme dinamarquesa que assisti foi O Mistério da Vila, de 2005. Alguém emprestou o DVD e a gente viu aqui em casa. Só eu gostei, achei diferente de tudo. Brotava ali uma paixão que eu desenvolveria pelo cinema escandinavo, né? Pelo cinema dinamarquês. Pois o Nicolai, ele era o protagonista desse filme. Ele interpretava o irmão de uma deficiente física que se casava com um serial killer de deficientes. Em Corações Livres, ele também é o protagonista. Por isso eu escolhi esse filme. É um filme lindo, dirigido por uma mulher e que tem uma memória afetiva. Na história, o personagem do Nicolai sofre um acidente e é ele quem fica deficiente, tetraplégico. E isso acaba afetando a relação dele com a namorada. Ele não aceita essa nova condição. Com isso, ela começa a ter um caso com o médico do hospital, interpretado pelo Mads, e uma situação dramática se inicia. Lad være. Gå nu for fanden. Jeg siger, Vil du ikke komme herind og holde om mig? Eu já assisti a quase toda a filmografia do Mads e junto com A Caça, esse é o filme de que mais gosto. É inquietante, narrativamente, esteticamente, denso, escuro, cheio de demônios interiores, de uma sensibilidade muito particular, feminina, que também representa a força. Como o nome diz, são corações livres que implicam muita coisa, para o bem e para o mal. Como o próprio Dogma, escrito por dois corações livres que amavam o cinema e que escreveram essas regras que alguns diziam limitadoras, mas que para mim, que sou uma espectadora apaixonada de cinema, vejo na verdade como amarras soltas.